que nunca. O teu olhar és tu. 6 minutos depois das 10 da manhã, bom dia, bem-vindos. Boa segunda-feira, um bom arranque de semana. Alto Minha FM, manhã de segunda-feira, é manhã de Finanças num Minuto. Finanças num Minuto. Como habitualmente todas as segundas-feiras trazemos a estúdio Miguel Domingues. Olá Miguel, muito bom dia. Olá Rui, bom dia. Hoje para falar de um tema interessantíssimo, porque é um tema, e estávamos aqui a falar em off antes de começarmos o programa, enfim, do qual ouvimos falar muitas vezes, mas a maior parte das pessoas que até nem sabe muito bem como é que isto se processa. Há alguns que saberão, fazem muito bom uso disto. Eu quero aprender um bocadinho e se calhar vamos aprender um bocadinho, mas sei que este não é propriamente o objetivo deste programa, não é ensinar como é que isto se faz, é explicar como é que isto acontece. Que é? Exatamente. Estamos a falar de branqueamento de capitais, não é, Miguel? Exatamente, Rui. Obviamente que o objetivo é tentar dar um conteúdo pedagógico do que é e até muitas vezes o ponto preventivo, até porque se calhar muitas pessoas no seu dia-a-dia lidam com isto, contribuem para o branqueamento de capitais e muitas vezes não se apercebem. Portanto, é mais neste conteúdo pedagógico de explicar o que é, como é que funciona, mas de um ponto de vista da prevenção da pessoa até poder não se envolver, do que propriamente estarmos aqui a dar uma lição de como é que se faz o próprio branqueamento de capitais, até porque é uma atividade completamente ilícita e não estaria dentro do enquadramento. Sim, e a maior parte das pessoas, tal e qual, eu ainda fiquei entusiasmado com o tema, mas depois percebi, não, eu não tenho dinheiro para... Eu nem sequer tenho dinheiro. Como é que vou lavar dinheiro? Bom, sim. A questão é mesmo esta. Branqueamento de capitais é a mesma coisa que lavagem de dinheiro, Miguel? É a mesma coisa. Utilizam-se uns termos muito mais técnicos, muitas vezes usado, que é o branqueamento de capitais, que é chamado não branqueamento de dinheiro, mas branqueamento de capitais, ou a lavagem de dinheiro, que é exatamente a mesma coisa. A expressão de lavagem de dinheiro já vamos ver um bocadinho mais à frente, talvez qual fosse a origem de chamar lavagem de dinheiro, mas na prática é fazer o quê? É tornar dinheiro que foi ganho de origem ilícita em aparentemente ser dinheiro de origem lícita. No fundo, há aqui um conjunto de operações que são dissimuladas e que passa que o dinheiro que teve uma origem ilícita passou a ter uma origem aparentemente lícita. Evidentemente, quando eu digo aparentemente lícita, não quer dizer que a seja, porque a origem do zero é ilícita, mas que aparentemente decorreu de uma atividade absolutamente normal. E subentenda-se que isto não é meter o dinheiro dentro da máquina de lavar e colocar no programa rápido. Não, exatamente, não é isso. Desde quando é que existe o branqueamento de capitais, Miguel? Eu acho que existe. A questão do branqueamento de capitais, nós temos que ir a fazer uma análise histórica, obviamente, mas o branqueamento de capitais existe desde que existe crime que gera muito dinheiro. Evidentemente, se nós recuarmos 100 ou 150 anos, não havia a preocupação da questão de taxar de impostos da forma como taxavam, porque se taxava de outra forma, e portanto não havia a preocupação do branqueamento de capitais. Agora, a origem consta-se, apesar de não haver registros, obviamente, porque isto também é uma coisa que não há muitos registros, mas historicamente pensa-se que tenha nascido com Al Capone. Até propriamente o termo lavagem de dinheiro, que nasceu com Al Capone. Porquê? Porque Al Capone, como toda a gente sabe, a história do Al Capone foi que fez fortuna com uma coisa que era chamada a lei seca, que era proibido bebidas alcoólicas nos Estados Unidos e, portanto, o Al Capone contrabandeou, vendia, servia bebidas alcoólicas e isso ganhou dinheiro com isso. Portanto, é uma origem ilícita. E não podia declarar necessariamente. Exatamente, não podia declarar. E então, uma das operações que ele fez no seu esquema foi comprar uma rede de lavandarias nos Estados Unidos, que era a lavandaria nos Estados Unidos. A lavandaria automática tem uma história muito maior do que aqui propriamente em Portugal e, portanto, era um bem de consumo. E então comprou uma rede de lavandarias que basicamente era para quê? Para a introdução do dinheiro. Aquilo eram lavandarias de fachada e ele fazia a introdução do dinheiro que provinha do álcool, como se fossem clientes fictícios. Exatamente. A chegar ali e então introduzia o dinheiro por aí. E daí... O termo lavagem. Daí o termo lavagem. Lavagem, é o que se consta, daí o termo lavagem do dinheiro que vem das lavandarias de Chicago, do Al Capone. Na verdade não eram lavandarias, quer dizer, eram lavandarias, mas não recebiam clientes. Os clientes que recebiam eram fictícios. Muito poucos, claro, não havia importância se entravam 1, se entravam 10, o que interessava, mas no final a faturação existia. Eram 100. Sim. No final não interessava se entrava 1 ou 10, mas a faturação era de 100. Então, mas vamos lá ver, ele tinha 1 milhão para lavar, ou melhor, ganhou 1 milhão
queria lavar 1 milhão, tinha que faturar 1 milhão na mesma. Exatamente, ele faturava 1 milhão. Aqui é Pagava que os seus acontecia- impostos na mesma. A questão é que o dinheiro passava a ser um dinheiro Rui, lavado. aqui a questão é que tem que ver que tipo de dinheiro é que necessita ser branqueado. Que basicamente. Isso já nos leva para a próxima questão, Claro. Miguel, que é quais são os capitais que verdadeiramente precisam de ser branqueados? É isto que as pessoas às vezes confundem aqui. Há outra questão mais à frente que tem a ver com a questão da informalidade, da economia informal. Isso é outra coisa. A questão do branqueamento de capitais ou lavagem de dinheiro tem a ver com dinheiro de origens ilícitas. Voltamos a ver o exemplo do Al Capone. Al Capone era uma atividade ilícita. Ou seja, o contrabando que ele fazia era uma atividade ilícita e exatamente era equiparada como hoje é a atividade do tráfico de drogas. Portanto, o álcool para os Estados Unidos da época do Al Capone era exatamente a mesma coisa que o tráfico de drogas hoje. Portanto, o dinheiro, o lucro disso, a origem disso, uma pessoa que é traficante gera determinado dinheiro e depois ele tem o dinheiro. Mas depois como é que ele introduz o dinheiro na economia? Este é que é o problema, o branqueamento de capital. Porquê? Porque eu, se não tenho rendimentos, não faço nada, mas estou cheio de dinheiro, isto desperta uma Curiosidade, vou-lhe uma chamar curiosidade, assim, não é? exatamente, não há aqui uma incompatibilidade. E então, para aí a necessidade de branquear dinheiro, que é mostrar que eu, mesmo pagando impostos, para que o problema não é pagar impostos, é que a origem do dinheiro é ilícita, é criminal. E a questão é transformarmos este dinheiro de origem criminosa numa origem Real. real. De Por isso alguma o Al forma. Capone, a origem criminosa, tinha o dinheiro. E ele preferia pagar os impostos a faturar muito pelas lavanderias, mas depois o lucro da lavandaria era um dinheiro real. Ninguém lhe podia Perfeitamente. dizer. Ele tinha os luxos todos. E perguntava, como é que tu tens esse luxo? Tenho aqui as lavanderias. Eu Que faturam não sei quanto. vou tentar montar um negócio de lavandarias em breve, mas não é o álcool neste caso e da lei seca foi provavelmente a origem. Hoje em dia temos outros dinheiros que precisam Sim, ser lavados. temos O Miguel já falou na droga, mas Na há, droga. há mais coisas. Claro, temos atividades ilegais, como por exemplo a prostituição, que ainda continua, o contrabando ainda continua, cada vez atividades mais, há cada vez mais substâncias a serem contrabandeadas. Existe o dinheiro oriundo de burlas, que isto é o boom que está a haver neste momento, é a burla. E a burla, nós falamos quantas vezes nós fazemos phishings ou somos alvos de phishings. Fazemos, não, desculpa o termo, somos alvos de phishing, lidamos com isso, que são aqueles e-mails que a gente cai, ou agora a burla do multibanco, ou a burla. Existem, eu diria que existem pessoas especializadas. Isto, se as pessoas forem estudar, há, por exemplo, determinados países, Israel, por exemplo, não é o país em si, Israel, mas, por exemplo, há uma grande concentração em Tel Aviv das burlas informáticas, usando aquilo quando se recebe um e-mail, a dizer que a transferir, eu tenho 8 milhões para transferir. Entretanto, as pessoas caem nesta burla, aquilo mais não é que mandar dinheiro para lá, primeira remessa que se manda o dinheiro para lá, o dinheiro depois desaparece. Nunca mais volta. E, portanto, isto são burlas consecutivas. Isto gera milhões, as pessoas não têm Isto noção. acontece, atenção, e fica aqui o alerta também muito na internet, cada vez mais, Claro. através de sites fictícios. Ainda há pouco também saía uma notícia relativamente a isso. Há cada vez mais sites fictícios que nos obrigam a... Claro. Obrigam não, quer dizer, fazemos uma compra a pensar que estamos a fazer uma compra legítima. Claro, e depois o dinheiro desaparece, porque são sites Completamente. ilegítimos e, portanto, estas burlas que hoje a digitalização e a globalização têm aumentado, geram milhões e milhões que depois não há justificação plausível para ela. Quantos milhões estamos a falar, Miguel? Ou seja, a pergunta é que montantes se estimam que estejam a ser branqueados? Eu diria que eu andei, essa foi a primeira curiosidade que eu tive, e andei à procura por tudo quanto era local, e não há, em todos os estudos, não há ninguém que se atreva a colocar um valor em cima da mesa de que é branqueado. E vamos falar aqui, novamente, isto não é economia informal, é branqueamento ou lavagem de dinheiro. Mas estima-se que 5% da economia mundial é dinheiro oriundo deste tipo de atividades. Ok? Uma chamada economia paralela. Não é a mesma coisa. Isto é, de economia criminal, que é necessário. Uma coisa é a economia paralela, que já lá Sim. vamos ver o que é. Que não é faturada, basicamente. Exatamente. Outra coisa é a economia criminal, como é género. E obteve-se dinheiro de lucro de drogas ou de burlas e depois é preciso branqueá-lo. Há uma coisa que não falamos aqui, mas que obviamente são, se calhar, provavelmente aquelas que nos entram mais pela casa adentro do ponto de vista da informação, que é o branqueamento de capitais através das fraudes fiscais. Sim, o das fraudes fiscais também, e estamos aqui a falar de fraudes fiscais
não da fraude fiscal da economia paralela, e isto nós até podemos algum dia detalhar esta situação. Uma coisa é a fraude fiscal da economia paralela, que basicamente é fugir ao imposto sobre rendimento. Outra coisa são fraudes fiscais, como faturas falsas para se ter proveito do IVA, como esquemas bastante elaborados de se ter, como por exemplo fraude fiscal à fuga dos impostos sobre os combustíveis, por exemplo, também existe isso, a fuga fiscal a esquemas de fuga ao imposto sobre tabaco, onde se vão buscar, onde se contrabandeia tabaco que no fundo é de origem lícita, mas depois é vendido sem pagar o respectivo imposto, e estamos a falar aqui de muitos milhões, porque o imposto atinge uma taxa mais alta, já falamos aqui, por exemplo, no combustível. Se consegue obter, imagine combustível roubado, que é uma coisa que as pessoas que não têm noção. Há vários assaltos a combustíveis roubados. Portanto, e isto o que é que acontece? Este dinheiro precisa ser branqueado, se for em grande escala, precisa de ser branqueado depois para ter uma origem lícita. Agora, 5% da economia mundial, estamos a falar de muitos milhões, bilhões, trilhões de euros, é uma coisa impressionante que se está a trabalhar aqui, que se fala no branqueamento de dinheiro. Portanto, antes de passarmos à metodologia, que também é importante, há pouco falávamos aqui das diferenças, e branqueamento é de facto diferente de economia informal. É diferente. Se nós pensarmos na economia informal, vamos cá ver, eu vou tentar dar um exemplo da economia informal. Uma pessoa que recebe parte do salário, e vamos cá pôr, uma empresa que recebe 10% das suas receitas que não as fatura, depois paga 10% das despesas que não as fatura, ou portanto que não há, a pessoa recebe uma parte do seu salário em economia informal, depois vai à loja e compra e não pede número de contribuinte, faz essas situações, e o da loja também, como não pediu, paga dinheiro. Portanto, isto é economia paralela ou economia informal. Não é a mesma coisa que branqueamento de capitais. Apesar de estamos a fazer aqui um ilícito, mas é um ilícito puramente fiscal. Ou seja, ninguém está aqui a pagar o respectivo imposto ou a totalidade do respectivo imposto. Outra coisa é o branqueamento de capitais, que tem uma origem fraudulenta, criminal, ok? E que depois é necessário branqueá-lo. A economia informal não. É uma economia que funciona paralela, exatamente, mas paralela mas de origem lícita. De origem lícita, e que basicamente o único lesado é o Estado. É o Estado propriamente numa na fuga aos impostos. percentagem da quantidade. Enquanto nós estamos a falar de branqueamento de capitais, a origem é ilícita. A origem, uma coisa é ter a origem do dinheiro por tráfico ou roubo ou burlas, outra coisa é eu recebi o meu salário que trabalhei, só que em vez de ter declarado 1000, recebi 200 euros à parte. Portanto, está aqui uma economia paralela. Não estou a dizer que seja, mas é muito menos grave, diria que é muito menos grave ou muito menos ilícita a economia paralela do que a obrigação de branqueamento de capitais, que tem a ver com origens ilícitas. E se nós estamos a contribuir para o branqueamento de capitais de origens ilícitas, estamos indiretamente a contribuir para o desenvolvimento dessas atividades, porque elas sem o branqueamento estão muito limitadas. Naturalmente. Ora bem, a questão é a seguinte: se Al Capone, na dita lei seca, prosperou com lavandarias, era o esquema dele, qual é a metodologia hoje em dia do branqueamento de capitais? Hoje a nível de estudos, há 3 tipos de fases no branqueamento de capitais. Há a colocação, a circulação e a integração. Muitas vezes é feita numa só. Já vamos tentar explicar o que é. A colocação, basicamente, o que é? Normalmente, a origem do dinheiro de ilícito transforma em dinheiro vivo. Portanto, há dinheiro vivo. Nós sabemos, por exemplo, o tráfico de droga, aquilo que se movimenta por dinheiro vivo. E, portanto, a primeira fase é que nós temos que introduzir este dinheiro vivo em esquemas, vamos cá colocar em dinheiro em contas bancárias ou em ativos, para depois poder ser transacionados e não se ter que andar fisicamente com as notas. Com as notas. E, portanto, esta é a primeira fase, que é a colocação. Depois, normalmente, faz-se o quê? Faz-se uma circulação para que o dinheiro se afaste da sua origem. Significa que, se, por exemplo, um traficante de droga na Colômbia normalmente quer que o seu dinheiro seja movimentado nos Estados Unidos, ou no México, ou na Europa, ou etc, etc, por forma a que, se ele vai circular o dinheiro na Colômbia, vai estar muito perto dele. E, portanto, normalmente os grandes branqueamentos de capitais são sempre longe. E se nós vermos os Panama Papers e não sei o quê, que são branqueamento de capitais, para onde é que eles foram fazer isto? Foram fazer para o Panamá,
quando estavam aqui na Europa, ou na Europa vão fazer para o outro lado qualquer. Há aqui um querer distanciar e partir e tirar. E depois a segunda é a integração. Que é a integração? É colocá-lo aparentemente que seja um dinheiro lícito. Portanto, é integrá-lo e dizer assim, agora passou a ser um dinheiro normal. Mas posso lhe perguntar, Miguel, qual é, da forma prática, o mais comum hoje? É as ditas sociedades offshores? Quais são os métodos mais utilizados hoje em Há dia? dois, eu diria que aquilo que é mais utilizado hoje em dia, e aqui um deles, ou há dois que até podem ser no senso comum das pessoas comumente, podem intervir nisso, mesmo que não saibam, ou muitas vezes não sabem, é, por exemplo, imobiliário. É um dos que mais se utiliza isso. E basicamente como é que é? Eles vão à beira, o Rui tem uma casa para vender, tem na venda por 200 mil euros, ele chegou à sua beira, dou 220, mas o senhor vai declará-lo por 100. E eu dou 120 em dinheiro. Portanto, isto que muitas vezes as pessoas pensam que tem a ver com a economia, que toda a gente, até é melhor porque eu vou pagar menos valias, muitas vezes está-se a fazer isso para contribuir o branqueamento. E eu explico-lhe porquê. Porque eles na prática estão a comprar uma casa que oficialmente custou 100, mas custou 220 e a seguir vão vender a casa por 220 ou 230, tem ali uma mais-valia de 100 ou 120 perfeitamente legítima, onde pagam impostos e a origem é lícita. Só que essa diferença na realidade não existiu. Foi alguém que ia receber o dinheiro. E isto acontece muito no imobiliário. Em muitas pessoas que têm à venda, nomeadamente propriedades. Não estamos a falar em propriedades de 50 ou 70 ou 80 mil ou 100 mil, mas em propriedades acima de 1 milhão, 2 milhões, acontece muito isto. Chega à beira, você tem uma propriedade à venda por 5 milhões, diz assim, olha, eu até lhe dou 6, mas você declara por 2. E portanto, de um momento para o outro, eles conseguem lavar 3 ou 4 milhões de euros. Portanto, isto acontece muito em grandes propriedades. E acontece muito também na construção, quando são solicitadas faturas para serviços que não são prestados. Claro, aqui tem, aliás, estes são os fatores de risco, exatamente como, por exemplo, os consultores ou os advogados são outros fatores de risco. Porquê? Porque muitas vezes quem quer branquear o dinheiro está auxiliado por técnicos que sejam advogados e ou consultores fiscais, contabilistas, mesmo revisores oficiais de contas, auditores. Para quê? Porque se auxiliam do conhecimento técnico deles para se poder fazer. E, portanto, muitas vezes há aqui um empolar desta situação. Outra forma mais, eu diria mais óbvia também, que acontece é, por exemplo, quando há aqueles investidores, chamados investidores, com dinheiro estrangeiro, vêm comprar empresas. Empresas normalmente que até estão em dificuldades financeiras. Ok? Portanto, isto também acontece e muitas vezes eles vêm, mas o dinheiro de onde vem? O dinheiro vem de um fundo, vem lá de fora, vem não sei o quê. Isso, muitas vezes esse dinheiro é de origem ilícita e chegam ali, compram a empresa porque dão-lhe algum dinheiro e dão-lhe até dinheiro por fora e depois o que é que fazem? Têm ali uma empresa em dificuldades que é fácil eles justificarem, projetarem isto para dinheiro lícito. Em termos de integração na economia, já aqui falamos de vários exemplos, mas para terminar há mais casinos, lotarias, bingos. Isto é o pão nosso cada dia hoje também, não é? Isso é o pão nosso cada dia. Isto aqui interfere, como por exemplo as pedras preciosas ou as obras de arte, que muitas vezes ajudados pela corrupção. O que é essa situação? Por exemplo, um casino, pode haver a corrupção de quem esteja no casino e o que acontece é que eles vão lá e o casino declara, que é obrigado a declarar quem ganhou os prémios acima de determinado valor. Então ele chega lá por corrupção, não é? E declaram que o fulano A, B, C, D X ganhou Y. Por isto, quando na realidade não ganhou, tem a ver com uma questão de branqueamento. Há ligações ao terrorismo, Miguel, com este tema a questão do branqueamento. E aqui estamos a falar. Há ligações. Isto também é outra das situações que eu acho que isto é grave e estamos aqui a tentar também nesta perspectiva de alertar as pessoas que muitas vezes são inconscientemente envolvidas nesta questão. E eu diria que as pessoas se calhar não têm a noção, mas são mais vezes do que aquilo que pensam. Por estes 2 ou 3 exemplos que eu lhe dei, há muitas pessoas que o são sem o saber. A ligação ao terrorismo é chamada o branqueamento inverso. O que é muitas vezes o branqueamento inverso? É que existem pessoas que querem financiar o terrorismo por interesses ou por ideologias, pode ser por interesses ou pode ser por ideologias, e ganham o dinheiro de forma formal. Ou seja, ganham dinheiro, têm a situação, ganham dinheiro, têm as suas empresas. Mas querem financiar e não querem que saiba. E não querem que saiba. E então aqui há a chamada branqueamento inverso, que é pegar no formal
e transformar num informal. Ora, se vocês estão a imaginar, se um lado há quem tenha informal e queira transformar no formal, É e muito do outro fácil, há a formal querem transformar num informal, Há oferta e procura. há oferta de procura e, portanto, acaba por essa situação. Como é que ser- estamos em termos de combate a este branqueamento, Miguel? Cada vez tem havido mais combate e os dois grandes fluxos de combate é nos Estados Unidos e é na Europa, obviamente. Nós temos aqui leis cada vez mais restritas sobre esta situação, ainda bem que o há, cada vez há mais nível de controle, se as pessoas perceberem, a própria banca cada vez há mais exigência, porque isto são normativas europeias, nos Estados Unidos também. Para terem noção, por exemplo, nos Estados Unidos gastou-se 5 bilhões de dólares no combate por ano, okay, ao combate ao branqueamento de capitais, mas, por exemplo, ainda continua a haver na América Latina, em África e na Ásia uma grande liberdade, eu diria, para andar este dinheiro a circular. Obviamente que as moedas virtuais aqui, elas têm que ser alvo, já falamos aqui, elas cada vez mais vão ter que ser alvo de regulamentação. Porquê? Porque essa regulamentação hoje em dia usa-se muito a moeda virtual para circular o dinheiro ilícito de uma forma fácil, prática e pronto, e quase indetetável. Muito bem, temos então aqui um tema que continua a estar atual, cada vez mais atual, que hoje foi destaque no Finanças no Minuto, branqueamento de capitais, não será para todos, mas fica aqui o alerta, pelo menos para não caírem nas ditas redes de aliciamento que muitas vezes existem, e todos nós somos aliciados. Não, Certo, sim, isso. mas não seja na caixa do e-mail todos os dias, Claro. temos lá alguma coisa que é suspeita e que está relacionada com este tema. E pronto, para os que querem fazer, eu ia dizer que me vendia facilmente, mas não. Pode dizer esse, Rui, até porque é importante cada vez mais. Estou a É brincar. lógico que as pessoas aqui, nós temos que pôr aqui um sentido. As pessoas, quando olham para a comunicação social e quando veem grandes figuras mediáticas de Portugal a serem julgadas por isto e a serem consecutivamente não condenadas por isto, ou que os julgamentos se atrasem infinitamente, ou depois haja recursos, ou haja certas situações. E evidentemente que as pessoas, eu creio que toda a gente quase que fica com uma sensação de impunidade disto. Mas não é bem assim. Existem leis fortes, existem leis que se calhar só precisamos de apurar um bocadinho o sistema judicial e então aí funciona e torna-se um sistema mais justo, até porque não é tão justo as pessoas estarem a trabalhar e depois haver alguém que por atividade ilícita consegue méritos muito maiores, rendimentos muito maiores. E muitas vezes não contribuir da forma como deveria para a sociedade. Miguel, obrigado por mais este Finanças no Minuto. 30 segundos apenas, porque o nosso tempo já vai longo, resumir a atividade de branqueamento de capitais. Branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro é exatamente a mesma coisa, utilizam termos diferentes, consiste essencialmente em transformar dinheiro de origem ilícita, como o tráfico de drogas, contrabando, prostituição, em origem lícita, muitas vezes através da compra de imobiliário por valores inferiores, ou através de subfaturação, ou através de, muitas vezes, a aquisição de empresas ou injeção de dinheiro em empresas através de valores diferentes ao que aqueles são reais. E, portanto, tudo isto pode transformar o dinheiro de uma forma lícita, e daí está introduzido na economia formal. E pronto, é uma coisa que as pessoas têm que ter um bocadinho de alerta, porque muitas vezes inconscientemente estão integradas nestas redes de branqueamento de capitais. Miguel Domingues, obrigado por mais estas informações importantes, por mais um Finanças no Minuto. Voltamos na próxima semana, seguramente com mais temas de interesse. Para quem não conseguiu acompanhar na íntegra esta conversa em direto, ela ficará disponível em podcast dentro de alguns minutos, em radioaltominho.pt, também no YouTube, no Instagram e, claro, também no Facebook da Alto Minho FM. Quanto a nós, Miguel, voltamos para a próxima semana, não é? Até para a semana, Rui. Muito obrigado. Muito obrigado nós. Miguel Domingues, CEO da empresa Censos, uma empresa na Evageste Group. Finanças no Minuto. Uma oferta Censos, uma empresa na Evageste Group. 30 minutos depois das 10 da manhã. Alto Minho, 97.0, 101.7 FM. Música nova para ouvir já a seguir com Oliver Trees, chama-se Life Goes On, nesta manhã de segunda-feira. Não saias daí.